Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte, que versa sobre o processo nos tribunais. Mais precisamente, estamos falando dos recursos e vamos tratar no vídeo de hoje a respeito de um recurso cabível nos tribunais superiores, que são os embargos de divergência. Vamos a ele. Cabem os embargos de divergência no prazo de 15 dias, de acórdão de órgão fracionário em recurso especial ou extraordinário, quando tal decisão divergir do julgamento de qualquer outro órgão do tribunal, nos termos especificados no artigo 1043. A finalidade desse recurso é uniformizar internamente a jurisprudência dos tribunais superiores. Por isso, o Código permite que sejam confrontadas as teses jurídicas contidas no bojo de recursos e também de ações originárias. Ou seja, o embargante poderá utilizar como paradigma tanto um acórdão extraído do julgamento de recurso especial, extraordinário ou ordinário, quanto de ação de competência originária do Tribunal Superior. É esse o sentido do parágrafo 1º do artigo 1043. Além disso, poderá a divergência versar tanto sobre direito material quanto sobre direito processual. Vejam o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 1043. Mas nos embargos de divergência, contra a decisão proferida em recurso especial ou extraordinário, é necessário que ambos os acórdãos, tanto o embargado quanto o outro que se chama de paradigma, versem sobre o juízo de mérito. É um dos requisitos do inciso 1º do artigo 1043. Admite-se, porém, que um dos acórdãos seja de mérito e o outro não, desde que esse último, que não é de mérito, muito embora não tenha formalmente conhecido do recurso, tenha apreciado a controvérsia. Vejam a esse respeito o inciso 3º do artigo 1043. É que por conta da sobreposição do juízo de admissibilidade com o juízo de mérito, nas hipóteses dos artigos 102, inciso 3º, a linha A, e 105, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, muitas vezes pronunciamentos dos tribunais superiores que efetivamente enfrentam o mérito recursal, averiguando a existência de violação ao direito federal infraconstitucional ou ao direito constitucional, são formalmente apresentados como decisões negativas de conhecimento do recurso. Além disso, a comparação há de ser com outro acórdão relativamente atual, que retrate entendimento vigente sobre a matéria. Em geral, devem os acórdãos recorrido e paradigma proceder de diferentes turmas do tribunal, mas essa regra comporta exceção. Se a composição da turma tiver sido alterada em mais da metade de seus membros, poderá o embargante proceder ao confronto entre dois acórdãos de uma mesma turma. É o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 1043. A comprovação
e aferição da divergência. Para comprovar a divergência jurisprudencial, poderá o embargante juntar certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, em que se publicou o acórdão paradigma. A prova da divergência também poderá ser feita mediante reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, a internet, indicando o embargante a respectiva fonte, parágrafo 4º do artigo 1043. Em todo caso, deverá proceder à confrontação analítica dos acórdãos, ou seja, não basta a juntada da íntegra dos dois acórdãos para que se dê por certa a existência da divergência. É preciso que o embargante aponte as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Em contrapartida, cumprido esse ônus pelo embargante, o órgão julgador deverá desincumbir-se do dever de exame analítico. O artigo 1043, em seu parágrafo 5º, na redação original do CPC, estabelecia que o relator não pode negar conhecimento aos embargos de divergência, amparando-se em mera afirmação genérica de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Tal dispositivo, infelizmente, foi revogado pela Lei 13.256 de 16. Mas essa imposição já se extrairia, de todo modo, do dever geral de fundamentar, que estão previstas no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e nos artigos 11 e 489, parágrafo 1º do CPC. E, portanto, essa regra, esse dever continua vigente. Procedimento conforme as regras regimentais. O julgamento dos embargos de divergência observará o disposto nos regimentos internos, tanto do STJ quanto do STF, conforme prevê o caput do artigo 1044. Interrupção do prazo para recurso extraordinário. Se os embargos de divergência forem interpostos contra acórdão do STJ, em tese caberá ainda, depois deles, recurso extraordinário para o STF. Assim, o Código prevê que a interposição dos embargos de divergência interromperá o prazo para o recurso extraordinário. Vejam o parágrafo 1º do artigo 1044. Essa interrupção é total, ainda que os embargos sejam parciais, isto é, que impugnem apenas um ou alguns dos capítulos do acórdão recorrido. Ademais, ela se aplica a ambas as partes, e não apenas àquela parte que interpôs os embargos. O recurso extraordinário será cabível contra o acórdão objeto dos embargos de divergência, quando esses não forem conhecidos. Já se os embargos de divergência forem conhecidos, o julgamento deles, em seu mérito, substitui o da decisão embargada, pouco importando que eles sejam ou não providos. Vejam aí esse teor, o artigo 1008, que trata sobre o efeito substitutivo. Nesse caso, o recurso extraordinário terá por objeto o próprio acórdão dos embargos de divergência. Se uma das partes interpuser recurso extraordinário antes da interposição ou do julgamento dos embargos de divergência formulados pela outra parte, se esses não forem conhecidos, o recurso extraordinário já interposto permanecerá incólume. Afinal, ele se volta exatamente contra a mesma decisão que se voltaria, se só fosse interposto depois de inadmitidos os embargos. No entanto, quando há o conhecimento dos embargos de divergência, diante do efeito substitutivo previsto no artigo 1008, o recurso extraordinário, a rigor, precisaria voltar-se contra o acórdão dos embargos. Então, aquele primeiro recurso extraordinário ficaria prejudicado, tendo de ser novamente interposto ou ratificado. No entanto, o parágrafo 2º do artigo 1044 estabelece regra extremamente simplificadora e instrumental. Só haverá necessidade de reiteração ou reformulação do recurso extraordinário quando o provimento dos embargos de divergência efetivamente alterar o teor da decisão embargada, no ponto em que contra ela se interpôs o recurso extraordinário. Nos demais casos, isto é, quando os embargos de divergência não são conhecidos, quando são desprovidos ou quando são providos, mas sem alteração do julgamento anterior no ponto impugnado pelo recurso extraordinário, nem mesmo será necessária qualquer ratificação ou
reiteração, o recurso extraordinário, então, interposto estará apto para recebimento, caso seja o juízo de admissibilidade realmente positivo, tá certo? Bom, então vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, para dedicar esse vídeo exclusivamente aos embargos de divergência. No próximo vídeo nós vamos tratar a respeito, vamos começar, na verdade, a tratar do procedimento do julgamento dos recursos repetitivos, tanto o RE, recurso extraordinário repetitivo, quanto o RESP, recurso especial repetitivo. A técnica, portanto, do julgamento dos recursos repetitivos, tá certo? Então, por hora, vamos ficando por aqui. Por hora é só. Então, meus amigos, fiquem todos com Deus e até uma próxima.